Boa noite, irmãos. Toda honra e glória sejam dadas ao Senhor Jesus. Amém? Mais uma noite do nosso estudo das quartas-feiras, continuando a falar do livro de Tiago. E nós queremos falar hoje sobre o perigo da língua sem controle, quando Tiago, no capítulo 3, ele trata sobre esse assunto. E eu confesso que eu já dei esses estudos várias vezes, talvez com temas diferentes, pontos diferentes, mas sempre estamos falando sobre o poder da palavra, o que a palavra pode fazer, vários tipos de palavras que acabam com o ser humano, né? Provérbios, Salomão fala que no poder da palavra está a morte e a vida, e ali você tem vários tipos, né, de tipos de palavras que matam, como calúnia, difamação, crítica, maledicências, falso testemunho e tantas outras coisas. Mas Tiago, ele trata a língua no capítulo 3, de 1 a 12. E apesar de que todo o livro de Tiago, ele retrata ali o poder das palavras, né? A língua aqui enfatizando o que sai ali da nossa boca. E é interessante que você vai encontrar em vários textos ali de Tiago, como Tiago 1,19, Tiago 1,26, Tiago 2, 3 e 12, 14, 16 versículos, né? Tiago 3, de 1 a 12, que é o texto base desta mensagem, Tiago 4:11, Tiago 5:9, e ele vai enfatizando ali o poder da palavra, né? O poder daquilo que você fala. Ela pode ser bênção, ela pode ser maldição, e nós devemos vigiar, né? Porque a palavra, antes de sair, ela se forma no nosso cérebro, né? No nosso pensamento, e é por isso que muitas das vezes temos que contar até 10, temos que contar até 100, até 1000, antes de expressar as nossas palavras. Não devemos falar quando nós estivermos, por exemplo, emocionalmente desestabilizados, né? Porque vamos falar realmente e depois vamos nos arrepender, e a palavra, depois que ela sai da nossa boca, é como uma flecha que é lançada, ela vai atingir um alvo e ela não tem retorno. Então, por isso que temos que pensar muito bem antes de falar. Temos que pensar muito bem antes de tecer um julgamento sobre alguém, sobre uma situação. Devemos ter muito cuidado. E nós, como cristãos, nós devemos ser pessoas extremamente equilibradas antes de trazer qualquer tipo de julgamento. Primeiro que nós não fomos chamados para ser juiz, né? Nem legislador. Nós temos a lei e temos um juiz. Nós somos servos desse juiz, que é Deus. Então, deixa eu ler aqui o texto da palavra de Deus, e eu quero ler todo o texto de Tiago 3, para que, já que é um estudo, né, para que nós venhamos a memorizar bem esse estudo, né? Tiago 3, de 1 a 12, diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede qual grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno.
porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou videiras, figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. E então aqui nós encontramos Tiago retratando, né, o poder da língua, quando ele fala ali que ela é difícil de domar. A gente doma os animais, os cavalos com freio, os navios, as naus, né, com leme, mas é muito difícil domar a língua. Por isso que há uma vigilância constante quanto àquilo que nós vamos falar. É muito importante nós pensarmos, né, sobre isso quando nós retratarmos isso. Tiago, ele aqui, ele enfatiza a nossa inclinação ao pecado através da fala. A nossa inclinação ao pecado através da fala. Os pecados da fala incluem palavras ásperas, inclui palavras maldosas, inclui mentiras, exageros, inclui doutrinas falsas, calúnia, fuxico, orgulho, difamação, mau testemunho, maledicência. E o cristão maduro mantém sua língua sob controle mediante a ajuda do Espírito Santo, que leva cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. E é interessante por causa dessa tendência de pecar com a língua, Tiago, então, neste texto, exorta a todo ser humano a ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago 1,19. Veja que nós vamos encontrar em Tiago vários versos falando sobre a língua. A carta de Tiago, ele sempre, no capítulo 3, ele vem de uma forma muito enfática, mas em vários versículos dos capítulos da carta de Tiago, ele vai enfatizar sobre a questão da palavra, da língua, daquilo que sai. E nessa pandemia, uma das coisas que nós precisamos muito controlar é aquilo que nós falamos, né? As críticas, as fake news. As fake news nada mais é do que uma língua sem controle. Só que essa língua, ela às vezes está escrita, às vezes está em vídeo, às vezes está em áudio. Quer dizer, o poder da disseminação da palavra, ela cresceu assustadoramente. Antigamente você não tinha nada disso, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada. E mesmo assim, a língua já trazia, né, os boatos, né, trazia conflitos. E hoje no Brasil nós sofremos sobre isso. Nós sofremos sobre isso, sobre a falta de palavra, sobre um querendo prejudicar o outro com a palavra, né? Não se elogia nada do que alguém faz de bom, mas se ele fez alguma coisa de ruim, é criticado. Então, é muito triste, né? E isso, no seio da igreja, deve ser diferente, precisa ser diferente. Os cristãos precisam ser exemplo nesse sentido, daquilo que sai da palavra. E é interessante, irmãos, que nós não estamos falando aqui que você tem que encobrir os erros, não, né? Nada disso. O que nós estamos falando aqui é como se fala, o que se fala, na hora que se fala, a forma que se fala. Às vezes o julgamento
de pessoas, né? Nós temos as nossas doutrinas, nossos conceitos bíblicos, que são imutáveis, mas isso não nos dá o direito de ofender as pessoas e criticar as pessoas na sua prática pela qual queremos ganhar para Cristo. Nós não concordamos com algumas práticas, mas nós amamos as pessoas como Cristo amou o mundo. Então, às vezes, nós falamos algumas coisas que não traz ninguém para o Evangelho, pelo contrário, afasta as pessoas, né? E nós falamos, não, nós temos que combater o pecado, tá certo, mas nós temos que amar o pecador. E isso é algo que muitos cristãos não conseguem separar. Nós vamos encontrar Tiago, né, falando aqui sobre várias coisas nesse sentido aqui. E falar, a fala é um dom de Deus, né? A única criação de Deus que tem o poder da fala é o ser humano, né? E alguém outro dia até falou assim, não, mas o papagaio fala. Não, o papagaio não fala, ele repete, né? É diferente. O único que tem o poder de comunicação da fala. Os outros animais até têm um poder de comunicação entre eles, mas não é a fala. Mas nós temos essa comunicação. E a fala, ela tem um poder incrível, porque, por exemplo, todas as pessoas têm o direito a se defender, né? Tem o direito ao advogado. Isso a gente ouve muito nos Estados Unidos, quando a pessoa aprende que se é presa, que seria o direito, né? Você tem o direito a um advogado, tudo que você falar vai ser colocado contra você, né? Mais ou menos isso. Então você vê o poder da fala. E na realidade, aquela pessoa que fez alguma coisa errada tem o advogado para o defender através do que? Da fala, não é através da briga, é através da fala. Então, Tiago, ele fala que a fala é um dom, e é um dom de Deus para comunicar o louvor, para comunicar a admiração à majestade de Deus, mas também para abençoar os homens, feito à imagem e semelhança do próprio Deus. Mas só que Tiago diz que com essa mesma boca que nós bendizemos ao Senhor, nós amaldiçoamos os homens, né? Parece aí uma contradição, que é verdade muitas das vezes na vida de muitos cristãos. Então nós precisamos enfatizar isso para que nós possamos entender melhor. Tiago aqui, ele fala sobre 3 verdades sobre o falar que devem ser bem administradas por nós. A primeira verdade a fala evidencia, o falar, né, evidencia se você é genuinamente cristão, né? O falar evidencia se nós, vamos colocar nós, né, não você, porque aí parece que eu estou no pedestal, o falar evidencia se somos realmente cristãos, se somos genuinamente cristãos. E Tiago 3, no versículo 6, ele diz assim: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha, irmãos, observe a expressão mundo de iniquidade. Mundo de iniquidade. Isso significa que a nossa língua, a nossa palavra se identifica com o sistema do mundo, o sistema decaído, o sistema rebelde, o sistema pecaminoso. Veja que Tiago está dizendo aqui no versículo 6, quando ele trata o seguinte, olha, a língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. Ou seja, o mundo em si, né, ele vive em um contexto onde parece que você falar mal, você criticar, você difamar, ao invés de você elogiar, de você admirar, parece que
é o foco. E nós somos levados a isso aí. Por isso que ele diz que todos tropeçam no falar. E esse tropeçar no falar começou lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, que lançou culpa em outra pessoa. Ou seja, ele lançou culpa na mulher. Em Romanos 3, de 13 a 18, Paulo apresenta um resumo da pecaminosidade do homem, incluindo ali o constante mau uso da língua como marca de quem não conhece a Deus. Né? Tiago 3, melhor dizendo, Romanos 3, olha o que Paulo vai dizer. Depois nós voltamos lá para Tiago, né? Olha, Romanos 3, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, vamos lá, Tiago 3, rapidinho aqui, de 13 a 18, diz assim, olha, a sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. E no 18, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seu caminho há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Olha o que ele está dizendo aqui, né? Paulo, ele está tratando aqui sobre a questão também da língua, onde ali ele fala de hostilidade no falar, ele fala no engano, ele fala na mentira, fala de manipulações de situações, fala de uso da linguagem para tornar uma história mais engraçada ao falar, mesmo a verdade para denegrir outras pessoas, usa a fala para enfatizar falsas doutrinas que têm enganado a muitas pessoas, irmãos. Muitas pessoas. Infelizmente. E nós esquecemos muito sobre isso. Nós esquecemos que nós somos servos do amor, agentes do amor de Deus. Eu sempre falo que a lei, ela foi colocada por Jesus Cristo, como diz aqui está a lei, sabe? Mas nós temos que colocar a graça de Cristo nesta lei, a graça que transforma, né? A lei nos obriga, a graça nos faz estar obedecendo a lei de uma forma muito, mas muito tranquila, porque entendemos, né? Nós vamos além da lei. A graça vai além da lei. A graça não é libertinagem, não. A graça é liberdade baseada na lei. Ou seja, eu tenho a lei, eu vou obedecê-la. Por isso eu sou uma pessoa liberta. E muitas das vezes nós não entendemos assim. Observe que nos textos, né, quando a gente fala de a palavra que sai da nossa boca vai evidenciar se somos genuinamente cristãos. Se você ver os Salmos 35, 28, o Salmos 35, 28 vai dizer que nós somos constantemente levados a louvor e a gratidão nos lábios de uma pessoa transformada. Olha o que diz aqui o Salmos 35, 28. Está aqui. 35, 28, nós vamos ler o seguinte: e assim a minha língua falará da tua justiça e o teu louvor todo dia. A minha língua falará da tua justiça e de teu louvor todo dia. Ou seja, um cristão, genuinamente cristão, ele vai, como diz o Salmos 35, falar da justiça de Deus, não da tua justiça nem da minha justiça humana, mas da justiça de Deus. E o louvor ao Senhor estará todo dia na minha boca. E louvor não é só cantar, é aquilo que sai de expressão de louvor em forma de palavras. Em Provérbios 10, 21, 12, 18,
e 15:4, fala que alguém genuinamente cristão, a linguagem passa por uma experiência genuína com Deus, transmite vida, transmite cura e ainda alimenta os outros. E eu sei que às vezes nós temos um tempo tão pequeno, né, para poder expressar isso, mas vamos ler algum texto desse livro de Provérbios, porque vale a pena trazer a palavra de Deus aqui. Olha só, Provérbios 10, 21. Vamos lá, porque às vezes não dá tempo de ler todos os textos, e eu sei que às vezes você tem dificuldade depois de procurar, mas está aí na tela, eu vou procurar botar aí, tá? Provérbios 10, 21 diz assim, olha só, os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. 12, 18. Olha só, 12 e 18. Vamos ver o que diz aqui. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Que coisa bonita, né, irmãos? Olha só. Há alguns cujas palavras são como ponta de espada, ou seja, mata, fere, mas a língua dos sábios é saúde. Saúde para as pessoas, a língua dos sábios. Depois nós vamos ver 15, 14. Olha o que diz aqui, 15, 14. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estutícia, ou seja, de coisas realmente que venham a trazer tristeza. E esse versículo é muito interessante, que nesses dias de alta tecnologia, na mídia de comunicação e nas diversões, devemos guardar cuidadosamente o nosso coração e a nossa mente. Somente uma pessoa tola se alimentará daquilo que ofende o Espírito Santo e profana a justiça de Deus. Ou seja, os que são sábios encherão seus pensamentos somente daquilo que é bom, verdadeiro e puro, como diz Filipenses 4, versículo 8. Então, genuinamente cristão é aquele que todos os dias expressa a justiça de Deus e o louvor ao Senhor através da sua expressão de bênção na vida de outras pessoas, não só cantar. Depois fala que essa pessoa que é genuinamente cristão evidencia no falar palavras que transmitem vida, que transmitem cura e que ainda alimenta os outros. E no Salmo 64, 3, 4, 7, 8, as palavras que saem da boca de um cristão são símbolo da condição espiritual dessa pessoa. Entenderam? Olha o que diz esses Salmos 64, está aqui do ladinho. Vamos lá, Salmos 64, e eu vou ler aqui alguns versículos. O versículo 3 e 4 diz assim: os quais afiaram sua língua como espada e armaram por suas flechas palavras amargas, para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto, disparam sobre ele repentinamente e não temem. Que coisa, né, rapaz? Ele faz uma comparação aqui, que afiaram a sua língua como espada e armaram a língua como flechas, com palavras amargas, para de lugares ocultos atirarem sobre aqueles que são retos. Difamação, calúnia. Isso não faz parte da vida de um cristão. E aí ele vai no versículo 7 e no versículo 8, diz assim: mas Deus disparará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que a sua língua se volte contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão. Ou seja, está falando das pessoas que usam a sua língua como flecha, como espada, para que de lugares ocultos atinjam aqueles que são retos. Mas aí vem a justiça de Deus. Mas Deus disparará sobre ele.
Ou seja, a nossa justiça vem de Deus. Então, nós não temos que brigar com ninguém. Temos que continuar falando o que é reto. Então, cuidado com comentários críticos a outras pessoas, pois isso está relacionando com a pecaminosidade da língua, o pecado da língua. Uma fé verdadeira e consistente, irmãos, vai evidenciar fofocas, faltas, né? Não vai evidenciar, vai evidenciar ausência de fofocas, ausência de palavras hostis, ausência de reclamação, ausência de murmuração, ausência de ofensa. A fé autêntica produz mudança no falar do Filho de Deus e evidencia essa filiação. E é o tipo de relacionamento que ele tem com o Pai. A conversão também precisa acontecer. Quando acontece realmente uma conversão no nosso pensamento, vai evidenciar naquilo que falamos. Então, a primeira lição que Tiago traz aqui é justamente essa. O falar vai evidenciar genuinamente se nós somos cristãos. Depois, Tiago, ele vai tratar sobre o falar como uma evidência de maturidade cristã. Primeiro, vai evidenciar se somos genuinamente cristãos. Depois, vai evidenciar se somos maduros, se existe maturidade cristã naquilo que nós estamos falando. E voltando lá em Tiago, né? É um estudo, né? Os irmãos entendam que estudo é diferente de pregação, né? Tiago 3, de 2 a 4, diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que o governa. Ou seja, ele está falando assim, que nós, como cristãos, temos que dominar a nossa língua, assim como o freio domina o cavalo, assim como o leme domina aquele grande navio. E ao nos convertermos, todos nós entramos em um processo de crescimento, entramos em um processo de maturidade. Nascidos do alto de Deus, João 1,12, João 1,12, João 3,13, somos a geração de Deus, Tiago 1,18. Assim como o filho traz as marcas genéticas dos seus pais, nós devemos acentuar, à medida que nós crescemos, as marcas do Senhor Jesus Cristo, à medida que nós crescemos na maturidade cristã. Assim como o filho vai acentuando à medida que ele cresce, as marcas do seu pai, da sua mãe, geneticamente falando, nós também devemos, ao crescer espiritualmente, ao trazer a maturidade cristã, também trazer a marca do caráter de Jesus Cristo. O processo de mudança, ele não é instantâneo, irmãos. A salvação é um ato, é instantânea, mas o processo de mudança, ele já é o que diz, já é um processo. Tem início quando nos convertemos. Mas precisamos buscar essa maturidade. Precisamos reconhecer. Se você não reconhece que você está falando demais, e quando estou falando demais, não é falando demais porque eu falo muito, mas falando demais de uma forma insensata, impensada, que não glorifica a Deus, que não abençoa as pessoas, que traz escândalo. Então, é muito importante isso, né? E é interessante que Salomão, escrevendo Provérbios, diz que a palavra amena ameniza o furor. Ou seja, nós devemos controlar e devemos
direcionar as conversações. O alvo de Deus para nós é que sejamos perfeitos, como Ele é perfeito, manifestando o seu caráter em nossas vidas. Romanos 8, 29. Eu sei que você deve estar falando, mas pastor, é muito difícil. Mas não é impossível, né? É um aprendizado, é um processo, é o dia a dia. Às vezes falamos palavras de baixo calão, né? Que são os palavrões. Quando eu digo nós, eu quero deixar bem claro que eu tenho muitos pecados no falar, mas esse eu não tenho porque eu não sei, eu nunca falei um palavrão, né? Até antes mesmo de me converter, eu não sei, eu sempre achava aquilo ali muito ruim e achava aquilo ali de pessoas muito sem controle, né? Então eu sempre policiei isso, mas se você reconhece isso, já é um bom começo, porque aí você vai começar a se controlar, a aprender a não falar tais palavras, né? Os pecados cometidos pelo falar são os mais difíceis de abandonar. São os que mais relutamos em permitir que Deus elimine das nossas vidas. Se você domina, se nós dominamos a nossa língua, nós chegamos à maturidade, né? Esse é o ponto que Tiago está dizendo, por isso que ele enfatiza muito isso, né? Tiago, ele traz dois exemplos, como eu falei, né? Eu li, ele fala sobre o freio na boca do cavalo, que era um pequeno instrumento para controlar o animal e conduzi-lo em toda a direção pela boca, né? Hoje você quase não tem mais, né? Mas se você reparar, hoje quase não se tem em Niterói, então é muito pouco. Quando você vê um carroceiro, né, que não se pode mais ter, ele conduz as rédeas através ali do cavalo, né? Quando puxa para a direita, para a esquerda, tal, como se fosse um volante, mas ele controla ali o cavalo. E é isso que Tiago está dizendo. Ele fala do leme do navio. Propositalmente, ao navio, ele é muito pequeno, né? O leme é muito pequeno. Mas uma vez que o capitão direciona o leme, todo o navio vai para o lugar desejado. Então, ele faz essa analogia entre o freio do cavalo, o leme do navio e a nossa palavra, a nossa boca, aquilo que sai da nossa boca. Se controlarmos nossa língua, se controlarmos nossa palavra, todo o nosso corpo, toda a nossa vida vai estar sob controle. É nesse sentido que o nosso falar vai evidenciar a santidade. Não é que você não possa brincar, não é que você não possa contar um caso e rir, não é nada disso, desde que não seja ofensivo, não seja preconceituoso, não seja, sabe? Você tem que controlar isso, mas também a santidade no falar não é você não brincar, não é você não rir, não é nada disso. É você ter o equilíbrio naquilo que você vai falar, do que você vai falar e por que você vai falar. Há dois textos, né, que nos dá exemplo e que focam isso que eu estou dizendo. 1 Pedro 3,10 e Salmos 15, 1, 4. O ser humano é incapaz de dominar a própria língua, Tiago 3,8. Porém, o Filho de Deus tem de lutar contra a sua natureza, pois através do falar ele vai evidenciar a santidade e o controle de Deus sobre a sua vida. Quando a gente fala desses dois textos, 1 Pedro 3, versículo 10, diz assim a palavra de Deus. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Pedro está dizendo isso, tá? E aí, quando você... Olha só quantos textos, né? Não estou só em Tiago, estou viajando tanto no Velho como no Novo Testamento, em outros textos. Aí você vai no Salmos 15,
de 1 a 4, um pouquinho. Diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele cujos olhos o repróbaro é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Isso aqui é tremendo, irmãos, né? Não dá para falar em todo o texto, mas o texto sim é autoexplicativo. Então aqui nós vamos ver que Tiago ele vai evidenciar isso, né? Que a maturidade do cristão vai evidenciar essa maturidade no que ele fala. Não é a maturidade naquele momento, né? De que está ali na igreja, orando, lendo a Bíblia, cultuando, não é aquele momento, é aquele momento do dia a dia no que ele fala. E aí, nós vamos para o terceiro ponto, que o falar, Tiago está dizendo, que vai evidenciar qualificação para ensinar. É naquilo que ele fala que vai dar evidência para que ele possa ensinar. Não é saber a Bíblia, não é saber a teologia, é aquilo que ele fala no dia a dia, é aquilo que ele transmite no dia a dia, é aquilo que ele defende no dia a dia como cristão, a forma como ele coloca. E aí, Tiago vai falar isso no versículo 1 do capítulo 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Né? E aqui, na igreja do século I, o ministério de ensino conferia certa autoridade e prestígio, motivação errada para o exercício desse ministério. Provavelmente é isso que está por trás da exortação de Tiago, quando diz assim: alguém para estar na condição de mestre deve ser aprovado no seu falar, sabendo que os mestres serão julgados com maior rigor, onde quer que estejam ensinando. Por que Tiago está dizendo isso? Essa posição que aos olhos humanos parece ser de destaque, de reconhecimento, de honra, exige muitas horas de estudo, constante comunhão com Deus para saber o que deve ser ensinado, dedicação no buscar, a forma de passar a mensagem de Deus claramente. A posição de mestre exige uma vida de santidade que passa pelo falar. Não é só o que você está ensinando. Você imagina, irmãos, nós que somos professores, né, da palavra de Deus, a gente ensina uma coisa, mas as pessoas estão olhando fora da caixinha, né? Fora aqui da tela. As pessoas estão olhando lá de fora. Como nós agimos do lado de fora. É ensinar 24 horas, desde que você levanta, quando você dorme e até durante o seu sono. Então, é algo que precisamos pensar. E quando evidencia, né, o falar vai evidenciar essa qualificação para ensinar, porque você não ensina só com a fala, mas principalmente com o exemplo. É por isso que está dizendo assim, olha, não queiram ser mestres. Muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Por quê? É lógico, né? Nós vamos ser julgados também pelo que já sabíamos e não praticávamos. Diferente daquele que praticava porque não sabia. A língua, né, o ensinar, ela pode ser potencialmente destrutiva, mas também ela pode ser edificante. Por isso que Tiago, no versículo 5, 6 e 9, ele vai falar sobre isso, né? A língua, aquilo que você fala, ela pode ser destrutiva ou edificante.
Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente pode ensinar algumas coisas que levam a pessoa à destruição, a tomar decisões errôneas. Por isso é muito importante aquilo que nós falamos, aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós expressamos, né? É muito importante. As crianças, né? Elas veem muito exemplo, né? Há muito tempo no Ministério Infantil, nós tínhamos um culto com todas as crianças primeiro, né? Acho que não é mais assim. Lá no Salão Maior tinha um culto com todas as crianças, onde eles tinham louvor, tinha um momento de ofertório deles, né? Onde eles ensinavam o dízimo, a oferta, a contribuição das crianças. E aí teve uma professora que ensinou a parte de contribuir e tal, tal, e cantaram um cântico e as crianças foram levando as moedinhas, né? Só que a professora falou e sentou porque ela já tinha entregue seu dízimo lá no templo. E aí ela sentou e daqui a pouco uma criança veio e falou assim: ô tia, a senhora não vai entregar o seu dízimo não, nem a oferta? Ou seja, a criança vai dizer assim: peraí, a senhora não falou? Né? Aí ela fala: ah, não, a tia já entregou lá no templo e tal, né? E explicou para a criança, mas a criança estava de olho, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, a nossa palavra, ela pode trazer esses riscos, né? Então, a gente tem que ter cuidado naquilo que nós estamos ensinando. E quando falo ensinando, ensinando nossos filhos, ensinando os nossos netos, sobrinhos, pessoas que estão ao nosso redor, né, que não conhecem ainda Cristo como Senhor e Salvador. Devemos ter cuidado. Também fala que evidencia a qualificação de ensinar. Por quê? Porque a nossa fala pode trazer bênção ou maldição, pode edificar ou destruir, mas a nossa língua não pode ser controlada pelo homem, como diz Tiago 3, 7, 9, mas ela pode ser controlada por Deus. Por isso que no Salmos, se eu não me engano, Salmos 141, deixa eu ver se é esse mesmo, irmãos, que Davi, ele traz aqui uma expressão que eu gosto muito de ler. Salmos de Davi 141, versículo 3, quando ele diz assim: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Eu acho que essa deveria ser a oração de todos os crentes logo que acordasse pela manhã, né? E às vezes uma guarda só não dá não, tem que ser um exército todo para controlar a nossa boca e guardar a porta dos nossos lábios para que não saia coisas que realmente venham a desagradar a Deus e entristecer o homem que é feito à imagem e semelhança do Senhor. O plano de Deus era que o homem fosse corregente da criação. Você já deve ter visto como o homem domina todos os animais, né? Diferentemente dos animais, a língua é indomável. O que fazer quando se convive com algo indomável? Pedir que Deus a controle por nós, que Ele controle o nosso falar. Salmos 141, versículo 3. Depois, quando ele está enfatizando aqui que a fala evidencia a qualificação para ensinar, ele fala da ambiguidade da língua. Ela afeta negativamente o que é bom, né? Tiago 3, 10 e 12. Destaca aqui, irmãos, a incompatibilidade entre um coração puro, de onde procede fontes da vida, Provérbios 4, 23, palavras impuras. Aqueles que foram transformados pelo Espírito de Deus devem manifestar integridade e pureza de coração através das palavras, palavras puras e palavras edificantes. Alguém já lhe disse para tomar cuidado para não morder a própria língua? As perguntas dos versículos 11 e 12 exigem uma resposta negativa. Se fosse possível jorrar os dois tipos de água da mesma fonte, que gosto de água você iria sentir? Doce ou amargo?
amargo, é claro. O ruim estraga o bom. Existem comentários, né, tipo, eu fui à igreja, adorei a Deus, mas sabe o terno do pastor? Estava ridículo. Pronto, estragou tudo. Isso não pode ser assim, não é? A gente, é lógico, nós somos humanos e vemos algumas coisas que sai fora daquilo que nós achamos que é correto e muitas das vezes nós falamos, né? Eu gostei disso, mas quando você fala o mais, o negativo, aquilo que você gostou praticamente foi eliminado, não é verdade? Então, é o momento de você, aquilo que você não gostou, aquilo que você entrega ao Senhor. Se você não for ofensivo, converse com a pessoa para ajudá-la em amor, se a pessoa realmente está aberta a ouvir, né? Se não, ore somente e guarda no teu coração. Eu gosto da expressão, né, da mãe de Jesus, Maria, quando diz assim, e Maria guardava no seu coração. Tinha coisa que ela não vou falar. Para que eu vou falar? Não vai edificar, não vai ajudar, não vai salvar, não vai. Não, guardo no meu coração. Tem muitas coisas que eu guardo no meu coração, porque não vai ajudar em nada. A fofoca, né, que eu costumo dizer que crente não fofoca, né? Ele usa de maledicência, mas ele não admite que é fofoca e maledicência. Ele diz que é comentários. Mas a fofoca e os comentários inadequados estraga o que você fez em busca de uma vida santa. Não dá para equilibrar essas coisas. Bendizer a Deus e amaldiçoar o homem não é compatível com os cristãos. A língua afeta o que é bom, tornando-a ruim. Nesse caso, nossa aparente santidade é prejudicada pelo falar. Eu quero concluir nesses 3 minutinhos, né, 3, 4 minutos. Geralmente, né, nos pisos dos shoppings, nas salas de espera, nos saguões dos bancos e outros lugares, várias vezes deparamos com um triângulo amarelo com os dizeres cuidado, chão molhado e escorregadio, né? Geralmente quando os funcionários da limpeza estão fazendo isso, coloca aquela placa. E eu fiquei pensando, será que deveríamos ter uma plaquinha como aquela na nossa boca? Nossa língua está colocada em um lugar molhado e escorregadio. E facilmente ela fala o que não deve ou fala além do que deve. É impossível nós sermos religiosos, cristãos autênticos, se o nosso falar não estiver marcado pelos princípios e pelo caráter de Deus. Se alguém se diz religioso, mas não refreia a sua língua, vive uma religiosidade falsa. Não podemos ser indiferentes a esse assunto, irmãos, pois se o nosso falar é inconveniente, estamos sendo cúmplice do inimigo das nossas almas. E, como diz o próprio Jesus Cristo, que o nosso falar seja sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Que Deus abençoe a nossa palavra, né? Que nós sejamos verdadeiramente cristãos que venham a trazer palavras que edifiquem, que abençoem, que transmita amor nesse momento tão difícil, né? Que nós não venhamos a ser agentes de boatos, notícias falsas, sem notícias desesperadoras, né? Sem esperança nenhuma, notícias tão ruins, né? E
eu lembro, né, que a minha saudosa mãe, que faleceu no dia 27 de janeiro desse ano, ela sempre dizia o seguinte, né? Antes de falar, pense, para não se arrepender depois. Eu achava engraçado porque tudo que sai da nossa boca a gente pensa, né? Mas quando ele falar pensa, é você parar. Porque às vezes o pensamento é uma fração de segundos e você não avalia aquilo que você vai falar. Que Deus nos abençoe nesse estudo de Tiago e que você, eu, todos nós da PIB de Pendotiba tenhamos uma palavra, né, abençoada, uma palavra doce. E eu termino citando aqui uma, um versículo de Colossenses 3:16 que eu gosto muito. E eu quero terminar com esse verso que diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que Deus assim nos abençoe e que os nossos lábios possam expressar o louvor da glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse estudo de Tiago. E hoje falamos sobre a língua, Pai. Falamos sobre o poder desta língua, Senhor Deus, que muitas das vezes descontrolada, ela só traz, Senhor Deus, destruição, tragédia, tristeza. Ó Deus, que nesta pandemia venhamos a aprender também o falar, como falar, o que falar e onde falar. Dá-nos o controle, o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, para que possamos dominar aquilo que vamos falar, principalmente nos momentos difíceis, de crise, nos momentos de emoção exacerbada, no momento quando somos decepcionados, confrontados. Ó Deus, nos dê a paciência que vem do alto. Muito obrigado por tudo e abençoa-nos, Senhor, ungindo os nossos lábios, assim como o Senhor fez com Isaías e com tantos outros homens de Deus. Oramos agradecidos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, irmãos. E espero você domingo, no culto presencial, ou de manhã ou da noite. Que Deus assim nos abençoe.